as apresentações aqui, as trocas, partilha. Nós ficamos aqui acompanhando os grupos, construindo, né, essas coisas que vocês trouxeram, essas falas, né, que vocês trouxeram. E debater o tema da violência é um exercício muito doloroso para nós mulheres indígenas, né? Porque isso é uma questão muito delicada de nós trazer a fala, trazer as dores, trazer o que nós sentimos, né? E todos os grupos que eu acompanhei aqui, eu senti não sei usar uma palavra, né, que possa representar esse nó que eu escutei algumas mulheres em alguns grupos falar, que esse nó que fica na garganta, que muitas vezes nós vamos engolindo, naturalizando, né, como se fosse algo natural, normal. E esse é um processo, mulherada. É um processo de desconstrução de nós mesmas. De nós mesmas nos entender dentro do que é isso que nós colocamos nos grupos aí. Eu falo nós porque somos todas nós. Colocamos nos grupos aí, escrevemos, né? O que nós compreendemos por violência, né? Que vai além, né, dessa violência doméstica que muitas vezes as discussões feministas brancas colocam para nós, de como nós devemos, né, entender as violências. E isso é uma discussão muito séria, né? É uma questão muito séria e é importante, muito importante, a presença dos nossos guerreiros homens, as nossas lideranças estarem com nós nesse momento. Porque para nós, mulheres indígenas, também é difícil nós entender o que é isso para nós. Por que é difícil? Porque nós, para começar, nós, mulheres indígenas, a gente traz essa dor ancestral de todas aquelas que antes de nós vieram, que nasceram da violência que chegou junto com o colonizador. Para começar, né, o Brasil, esse dito país, Brasil que nós vivemos, ele nasceu do estupro das mulheres indígenas, do estupro das meninas indígenas. Muitas vezes a gente escuta é uma famosa frase que muitos falam, né, os Juá, quando encontram um indígena, mesmo sem a intenção de nos magoar, né, traz uma frase que me marca muito, é quando diz: eu também tenho parente indígena, a minha avó foi pegar laço. Essa fala do foi pego a laço representa a violência que aquelas nossas cofás, nossas avós, nossas iauê vivenciaram e foram silenciadas, mortas, assassinadas, né? Eu nunca esqueço uma das primeiras participações minhas no movimento, né, a nível nacional, de estar nas mobilizações, a fala de um parente, inclusive homem, dentro do Congresso Nacional, falando para os deputados e para todos os poderosos que estavam ali, né, que ele pediu para eles olhar para cada um dos rostos indígenas que estavam ali na plenária, e que ali ele pudesse enxergar que aqueles rostos diferentes, né, que foi uma das coisas que as mulheres trouxeram também, que foi o preconceito com relação a nossa fisionomia, muitas vezes, enquanto indígena, que é o rosto dos estupros que as mulheres sofreram, né? Essa mistura, essa miscigenação que vem do estupro.
Então, quando a gente traz, cacique, essa pauta da violência, para nós mulheres indígenas também é muito difícil para nós falar sobre isso. Porque nós sentimos, nós sabemos. A gente vive isso dentro das nossas próprias casas. Uma brincadeirinha de um irmão, uma brincadeira de um amigo, que a gente passa por natural e que não é natural. Então são essas questões que a gente vem trazer para a gente, com calma, com respeito, né, entre nós mulheres, com respeito aos homens, tentar junto pensar essa violência que está posta para nós dentro das comunidades. E isso é um assunto muito sério. Eu, como futura assistente social, é uma das minhas maiores preocupações o número, né, de violência e de feminicídio, né, que é a morte, né, das mulheres indígenas, tem crescido nas comunidades. E esse feminicídio tem aumentado, inclusive, entre as jovens. As meninas estão sendo mortas. Muitas vezes sofre a violência sexual e logo depois morta. A maioria dos casos tem sido assim. E muitas vezes nós mesmos se negligenciamos a partir do momento que nós nos calamos diante disso e deixamos passar, muitas vezes, né? E isso é muito sério, é muito perigoso. E por isso que a gente tem que fazer essa reflexão de voltar a fazer esse caminho de volta lá nas nossas ancestrais, as guerreiras da ancestralidade aqui, ó, e nos perguntar: será que os nossos ancestrais eram assim mesmo? Será que isso é cultural, como muitas comunidades colocam isso como cultura? Será que o meu avô era um violador? Não, porque isso foi colocado para nós. Quando chegavam estuprando as nossas mulheres, violentando, matando, mulheres grávidas. Eu tenho histórico na minha família de relatos dos mais velhos, porque eu tenho sangue Xoclen também, histórias recentes do povo Xoclen. O povo Xoclen, o contato deles foi há 120 anos. É a ontem, se a gente for pensar. Que os não indígenas chegavam, pegavam as mulheres grávidas, davam com a espada, caía o feto, estuprava as mulheres, matava à frente dos filhos. Então isso aconteceu, isso é história. Nós precisamos reconhecer e lembrar da nossa história. Para nós pensar hoje, a nossa ação hoje, enquanto povo indígena, a gente precisa saber da nossa história. É isso que nos faz compreender hoje todas essas violências que acontecem dentro das comunidades indígenas. E é uma preocupação, principalmente aqui no sul do Brasil, a gente tem essa problemática que é a questão dos estupros coletivos, colocado como cultura. Violência não é cultura. Nenhum tipo de violência é cultura. Né? E esse é o nosso papel de mulheres indígenas, de nos colocar à disposição. Nós somos pesquisadoras de nós mesmas. Assim como nós somos as guardiãs, nós também somos pesquisadoras da nossa história, para manter os nossos conhecimentos. Eu tinha muito anseio sobre essas questões. Eu comecei a trabalhar, inclusive, as minhas pesquisas, né, enquanto pesquisadora indígena, vem sendo nessa linha das violências, de pensar mesmo, né, como que era. Se tinha punição, se existia essas violências. E a gente vem descobrindo que não, é imposto isso para nós. E os próprios homens que cometem essas violências também são vítimas
desse machismo que foi colocado para nós. Que veio o machismo como mais uma epidemia que os europeus trouxeram. Né? Então, parentas, não se sintam acanhadas em falar. Se não quer falar, chora. Se não quer compartilhar comigo, tem a outra que pode compartilhar. O que não podemos mais é nos calar diante dessas violências que acontecem. E muitas vezes, por nós mulheres indígenas mesmo, a partir do momento que nós não nos acolhemos, quando uma das nossas sofre, por exemplo, um estupro. Ah, porque ela estava andando sozinha. Ah, porque ela bebeu. O fato dela tomar uma cerveja, não dá o direito de ela sofrer essa violência. Recentemente a gente teve 2 mortes numa terra indígena aqui no Paraná, que eu não vou citar nomes, mas que são mortes que aconteceram dessa forma e que ficou por isso mesmo. As meninas foram assassinadas e o que aconteceu? A liderança simplesmente proibiu as mulheres, todas as mulheres da comunidade, a não beber. Não pode beber álcool. As mulheres. Mulher que bebe álcool vai presa. Não, ela pediu porque ela estava bêbada. Então, gente, essas coisas é uma questão muito séria, que a gente precisa sim falar, a gente precisa debater. Porque nós temos uma juventude que está aí, né? É uma angústia nossa, enquanto mulheres indígenas, pensar essas políticas de proteção, principalmente a juventude indígena. Eu sou caingangue, eu moro na Pucaraninha, mas dói em mim quando eu recebo a notícia que um parente, um jovem Guarani, aqui do Oeste, por exemplo, se suicidou. Esse suicídio é fruto do quê? Então são coisas que a gente precisa começar a refletir e se ajudar. Como que nós vamos avançar? Proteger essa juventude, criar um sistema de proteção jurídico mesmo para as comunidades indígenas. E nós precisamos avançar nessa questão da jurisdição, da proteção, da violação dos direitos indígenas. Então somos nós mulheres que estamos aqui para pensar juntas como nós vamos caminhar. E aí eu passei por todos os grupos aqui, pegando um pouco, né, do relato de que cada uma foi colocando ali. E todas essas violências que foram citadas aqui, acontecem cotidianamente, não é um caso isolado. Em todas as comunidades indígenas. Seja ela Guarani, seja ela Caingangue, seja ela Xetá. É uma realidade que nós vivemos aqui no sul do Brasil. O ano passado, né, em setembro do ano passado, a gente teve a morte da Daiane Grixá, lá no Guarita. Simplesmente pelo fato dela ser uma menina indígena. Quantas de nós aqui nunca escutou uma piadinha? Quantas de nós aqui nunca se sentiu, muitas vezes, desconfortável por alguma coisa que um homem falou pra gente? Mas a gente deixa passar. Quantas de nós aqui do movimento, Josileia, que sofremos preconceito das próprias mulheres do território por irmos viajar ou fazer um movimento longe de casa? Ah, porque ela foi, porque ela... Vou usar a palavra que usam. Porque ela foi dar para aquele um. Então, gente, são coisas assim que a gente precisa superar, avançar. A política a política que vem passando por cima de nós, de dizimação mesmo dos povos indígenas, está acontecendo ainda, não ficou lá atrás. Esse atual governo explicitou isso, trazendo de volta essa ideia de que precisa acabar com os povos indígenas.
E aí, nós vamos ficar dentro das nossas comunidades ainda, entre nós mesmos, criando picuinha, não gosto daquela ali porque ela conversou com meu marido. Então são coisinhas pequenas que nós mulheres mesmo temos que começar a refletir sobre isso. Se respeitar, respeitar a gente mesmo, se valorizar, né? E saber que nós temos sim capacidade para ser o que nós queremos ser, de assumir o que nós queremos assumir, de criar os nossos filhos de uma forma menos machista, né? Então essas ações têm que partir de nós. E é isso que a gente vem discutir aqui. E eu fiquei muito feliz de ouvir os grupos, né, de ver o desabafo das mulheres, algumas chorando nos grupos. Acho que é isso mesmo. Essa é a ideia da caravana, né, Puir? De colocar esse nó para fora. Chega de engolir. Nós não precisamos engolir. Nós não queremos mais engolir. Né? Porque é isso. Nós só vamos avançar nas políticas indigenistas, nos direitos indígenas, a partir do momento que nós reconhecer, né, e voltar, né, fazer esse caminho de volta do respeito às mulheres indígenas. Porque era isso que os homens no passado faziam. Nós se respeitávamos, nós sempre tivemos um equilíbrio. Essa coisa de dizer que o homem manda na mulher, isso é coisa dos povos. Ninguém manda ninguém. A gente constrói junto. Ninguém é dono de ninguém. Nós não somos bicho, cachorro, não tem dono. Nem os bichos no mato não são assim. Né? Então, pensar essas questões, meninas. Eu estou muito feliz pelo debate, eu acho que é isso mesmo. Está superando as nossas expectativas. E, enfim, que fique essa reflexão para nós, mulheres, para os homens presentes, para as crianças que estão aqui escutando, que eu sei que tem. A gente não dá valor nas crianças que estão aqui, mas eles estão ouvindo tudo que nós estamos falando. A gente subestima as crianças indígenas. Mas eles são sábios, eles estão escutando tudo que nós estamos falando. E é isso, é esse reflexo que a gente precisa mostrar para essa futura geração que vem aí. Quem sabe a gente comece a se respeitar de novo. Porque é isso, é nos respeitar de novo. Porque nós estamos muito desrespeitando a nós mesmos. Por isso que a gente precisa quebrar essas picuinhas entre nós mesmos, mulherada. Desconstruir os machismos de nós mesmos. Certo? A Puir quer dar uma palavrinha?